O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhes os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o sol nascente que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos encerrando o tempo do Advento. Hoje à noite nós iremos celebrar na missa da vigília o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa missa da manhã, ou essa missa do dia, que é celebrada, é uma continuação do que aconteceu ontem. Vocês se recordam que nós estávamos ali meditando sobre a questão que se era colocada, quem será esse menino, por que o nome dele não pode ser o nome do pai, o nome dele será João. E Zacarias, que estava mudo, de repente começou a falar e disse que realmente o nome desse menino era João. E aí Zacarias, ele, da mesma forma como Nossa Senhora, exultou de alegria naquele momento em que ela chegou na casa de Isabel e de Zacarias. E Nossa Senhora disse: a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A mesma coisa acontece com Zacarias. É interessante que essa oração que Nossa Senhora fez chama-se o Magnífica. Nós que nos comprometemos a rezar a liturgia das horas, nós rezamos essa oração todas as tardes. E essa oração que Zacarias fez, nós rezamos sempre na parte da manhã. A de Nossa Senhora, o Magnífica, é nas vésperas, e a de Zacarias, nas laudes, nós rezamos esta oração, lembrando que o sol nascente veio nos visitar, que foi a expressão de Zacarias nesta exultação de alegria por parte dele, de saber que o filho dele é que iria preparar o caminho do Salvador
que viria. Veja que belíssima a antífona da missa de hoje. A antífona de entrada diz assim: eis que já veio a plenitude dos tempos, em que Deus mandou à terra o seu Filho. Chegou a plenitude dos tempos. Nós iremos celebrar nesta noite essa chegada da plenitude dos tempos, aguardada pelos patriarcas, pelos profetas, pelos juízes do Antigo Testamento. Estavam todos aguardando que essa plenitude chegasse, e essa plenitude chegou. O Filho de Deus nascerá hoje, essa noite, o sol nascente. Nós que vivemos nas trevas, como na primeira leitura da missa de hoje, nós vamos ver uma luz brilhou nas trevas. O sol nascente nos veio visitar. Mas veio nos visitar para quê? Para nos tirar da escuridão, para nos tirar das trevas, para nos tirar das ações do demônio na nossa vida. Ele veio nos libertar do pecado, ele veio abrir a porta do céu. É nesse sentido que Zacarias está vibrando de alegria com o nascimento do filho dele, que iria preparar a vinda do Senhor. Você entende o que é que nós vamos celebrar? A nossa alma hoje, ela está nesse sentido de espera. O menino Deus nascerá hoje. Na liturgia nós iremos celebrar este momento. Um menino nos foi dado. Para que esse menino nos foi dado? Esse menino não é simplesmente um menino, é o Pantocratus, que significa o Deus poderoso, o onipotente, aquele que todos se submetem, até os demônios se submetem a ele. E ele vem para nos resgatar. O pecado de Adão e Eva agora será destruído. A morte que entrou nesta vida será destruída. Você compreende? O nascimento de Jesus vem trazer esta grande alegria, esta boa nova. É por isso que os anjos vão vibrar e vão dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Porque o Filho de Deus nasceu, o Filho de Deus veio nos resgatar. E Zacarias, aqui no versículo 10, lembrando que nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de São João. Então, no versículo 78, não é o 10, é o 78, Zacarias vai nos dizer: graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, Deus se compadeceu de nós. Nós não merecíamos o céu, meus irmãos. Nós não merecíamos conviver com Deus, porque nós demos as costas para Ele. Nós não quisemos saber dEle. Mas o nosso Deus, cheio de compaixão, como Zacarias está se expressando agora, Ele que é este sol, veio nos visitar. Ele veio nos salvar. Ele veio nos resgatar. Ele veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz, no caminho da salvação. Estávamos nesse caminho de trevas,
estávamos na escuridão. A nossa tendência era ir para a morte eterna. Mas Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele diz: o sol que nasce do alto nos visitará, veio nos visitar para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Essa paz que traz salvação para todos nós. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Se referindo a quem? A João Batista, o filho dele. Pois irás adiante do Senhor. Foi assim, João Batista foi à frente, aplanando as estradas. Ele foi na frente dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que, à frente, ele dizia: é hora de abandonarmos o pecado, é hora de abandonarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. E ele dizia: é tempo de penitência, é tempo de conversão. E João Batista ia dizendo que era necessário que nós passássemos pelo batismo de penitência. E João Batista foi dizendo que era necessário que todos nós nos voltássemos para Deus, que nós tivéssemos um coração preparado para receber o Senhor que viria. É isso que Zacarias, vibrando de alegria, ele está dizendo. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto das mãos do inimigo, nós o sirvamos com santidade. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos servir a Deus na santidade. Vamos, nesta noite, ou melhor, vamos durante este dia preparar bem o nosso coração para recebermos o Filho de Deus. Vamos ser santos. Esses dias eu celebrando a missa lá no santuário, eu dizia para as pessoas que estavam lá: vamos fazer o seguinte, uma vez que Nossa Senhora é a cheia de graça, e isso significa que ela não permitiu que nenhum pecado entrasse na vida dela, e não entrou nenhum pecado na vida de Nossa Senhora, eu disse: vamos viver na graça. Vamos então pedir a Deus a graça de nós passarmos todo este ano sem cair em pecado mortal. O venial não tem como, é impossível nós não emitirmos um conceito em relação a alguém sem saber se é verdade ou não. Às vezes falar mal, falar alguma coisa de alguém, às vezes isso se torna impossível. Nós dizemos assim: eu não vou conseguir passar o ano todo sem, porque a língua coça, né? Mas, assim, meus irmãos, como o pecado venial é impossível nós não cometermos, o mortal é possível, meus irmãos. É possível. É possível nós passarmos o ano e não cairmos em pecado mortal, contando com a graça de Deus. Porque o pecado venial, às vezes ele acontece de forma até involuntária. Por exemplo, a gente fica com raiva de alguém, mas a gente não fica com raiva de alguém por querer ficar. Às vezes é o outro que faz alguma coisa conosco e a gente fica com raiva. Mas o pecado mortal, até que ele se realize há um tempo. Por exemplo, se a pessoa quer roubar, até ela pegar algo de alguém, levou um tempo, e esse tempo ela
pensaria e diria: eu não vou fazer. E assim, para outro pecado também, na área da castidade, tem pessoas que vivem caindo muito em pornografia. Então, até você acessar, entrar no computador, no telefone, clicar em cima e ver, há motivo de você dizer assim: não, eu não vou fazer. Tem como fugir da tentação. É possível. Vamos pedir então, hoje na manjedoura, quando nós estivermos ali participando do sacrifício da Santa Missa, vamos pedir a Deus essa graça, a graça de não cair em pecado mortal durante todo esse ano. É um treinamento, vamos fazer esse treinamento. Claro, se caiu, vai lá, confessa, mas vamos fazer o possível para não cairmos. Vamos olhar para o menino Deus e dizer: menino Jesus, tu que és o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, tu que és a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu quero te pedir hoje, aqui na manjedoura, não permita que eu caia em pecado mortal. E aí, junto com a Virgem Maria, que vai estar ali, e São José, vamos pedir o auxílio a eles. Vamos nos dirigir a Nossa Senhora: minha Nossa Senhora, eu estou fazendo o propósito de não cair em pecado mortal durante esse ano, mas a senhora pode me ajudar. São José, tu que és o castíssimo esposo, me ajuda, me auxilia. Uma vez que nós iremos celebrar o nascimento do Salvador, vamos fazer esse propósito de vivermos na graça, de não permitirmos que a desgraça do pecado mortal nos atrapalhe de viver nesse caminho de santidade, como Zacarias está nesta oração falando. Ele veio nos visitar para que nós andemos no caminho da santidade. Vamos ser santos. Vamos ser santos. Que a santidade da nossa vida, ela apresse até a vinda de nosso Senhor. Que sejamos santos. Diante do nascimento, diante desta misericórdia de Deus. Deus que poderia ter nos deixado de lado, mas Ele pede que o Filho dele venha nos resgatar. Nos resgatar das trevas, nos resgatar das mãos de Satanás, nos resgatar das tentações. Se nós nos apoiarmos em Jesus Cristo, em nosso Senhor, se nós olharmos e meditarmos ali no presépio e pedirmos a Deus esta graça, nós vamos conseguir, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, que nós só iremos sair do pecado se nós pedirmos. Se nós não pedirmos, isso jamais irá acontecer. Então vamos pedir a Deus esta graça de andarmos na graça. Hoje o sol que é Jesus, que é Deus, virá nos visitar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Que seus anjos possam cantar: não temas, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. E imediatamente eles começaram a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Vem, Senhor Jesus. Nos resgata, Senhor. Faz-nos santos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, progredir na santidade, sempre progredindo. E se o Senhor perceber que nós estamos regredindo, venha nos auxiliar, Senhor. Venha nos ajudar. Virgem Santíssima, não permitais
que eu viva